Olá, seja bem-vindo ao JR Trade. A África é considerada uma das agências mais criativas do mundo. Na última edição do Cannes Lions, ela ganhou diversos prêmios e foi uma das agências do ano. Hoje eu recebo aqui no JR Trade o Sérgio Gordilho, que é co-presidente e CCO da África. Seja bem-vindo ao JR Trade. Muito obrigado por esse espaço, muito obrigado por aqui falar de criatividade, que é uma coisa que o brasileiro ama e que eu sou apaixonado também. Lembrando que o JR Trade tem episódio novo todas as quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Sérgio, o que faz da África uma das agências do ano, uma das mais criativas do mundo? Só prêmios. É a ambição do brasileiro. Nós somos um país ambicioso, de querer realmente catapultar fora desse cenário que a gente vive. Tão isolado embaixo da linha do Equador, precisando criar esse destaque. A criatividade é uma parte do brasileiro. Criatividade faz parte do nosso universo. O brasileiro que não é criativo, ele não consegue se virar. A gente tem que, desde pequeno, sermos criativos. Eu acho que isso daí permite que você crie esse sistema, esse ecossistema, esse ambiente, esse ar que é muito bom para a criatividade. Então, é por isso que o Brasil é considerado um dos 3 países mais criativos do mundo na publicidade, sendo uma 8ª, 9ª economia. Isso mostra exatamente essa inversão. No Brasil, a brasileira, o brasileiro tem que se virar, e se virar é criatividade. A gente já tem tradição nessas premiações de publicidade, né? Temos tradição. Acho que começou lá atrás. Eu acho que o brasileiro foi encontrando o lugar onde ele poderia encontrar seu palco, um palco que desse destaque a ele. Como Nelson Rodrigues sempre falava da síndrome do vira-lata, tinha essa discussão que nós éramos losers, um país desse tipo, e o futebol trouxe para a gente a ginga e a condição de estar no primeiro mundo, ser reconhecido. Acho que na criatividade também. Eu acho que se criou historicamente, essa situação onde muita gente criativa, muita gente com muitas ideias foram e levaram essas ideias para a publicidade. Só no ano passado vocês fecharam 11 novos negócios, né? No total vocês têm quantas operações? Nós temos uma operação concentrada em São Paulo, né, com algumas estruturas que elas são montadas de acordo com as necessidades. Então, hoje a gente tem uma base no Rio de Janeiro para atender algumas marcas que nós trabalhamos lá. Nós temos uma base em Miami também e uma base em Nova York também para atender as marcas com quem a gente trabalha aqui no Brasil. A África, basicamente 98,8% de toda a receita dela são de marcas brasileiras ou marcas que são lideradas por brasileiros ou são pertencentes a grupos brasileiros. Muito se fala sobre o uso de métricas em campanhas. Como é que vocês enxergam essas métricas e se elas influenciam a criatividade? Elas influenciam a criatividade porque criatividade é uma arte de observação e interpretação. Sempre foi isso. Você observa alguma coisa, interpreta aquela coisa, é daí que vem a criatividade, daí que vem a ideia. Agora, uma ideia de sucesso, ela é baseada em observação, interpretação e cálculo, o conceito de entendimento do resultado, de acompanhamento do resultado. A métrica é importante porque a métrica determina aonde você quer chegar, como você está chegando e de que forma você atingiu aquela busca. Então, eu acho que a métrica é o nosso farol, a gente precisa desse farol. A gente precisa saber para onde a gente vai. A publicidade, ela não pode ser a criatividade, não pode ser, não ser eficaz. Porque a gente sabe que a coisa mais preciosa que a gente tem hoje não é ouro, não é dólar, é tempo. Então, disputar o tempo das pessoas é o que faz a métrica tão importante. E a publicidade no Brasil, ela tem uma marca, por exemplo, a publicidade brasileira, a marca é o humor, ou então é a emoção, são filmes mais dramáticos, que apelam para a emoção de quem assiste. Qual que é a marca do Brasil? Eu acho que a marca do Brasil é a emoção. A gente tem emoção na pele. O povo brasileiro tem emoção na pele. E quando eu falo emoção, às vezes é um sorrisinho de lado, ou um sorriso aberto, uma lágrima nos olhos. Tudo que tem emoção faz sucesso no nosso país. Recentemente, uma das campanhas de maior sucesso que vocês fizeram foi do Itaú, que é uma campanha que falava de golpes e fraudes, que é um assunto muito em alta, né? Como é que vocês fizeram essa visão de futuro? Como é que vocês antecipam as necessidades dos consumidores nessas campanhas? Eu acho que todo bom publicitário, toda boa agência, ela precisa ter olhos e ouvidos abertos e a boca calada, fechada. Por quê? A gente precisa ficar observando e escutando o que é que as pessoas estão procurando. Chamam isso tecnicamente de social listening. É você ter uma base que fica todos os dias vendo quais são os principais comentários, os principais assuntos e tentar entender o que estava acontecendo. A gente sabe que a gente é pautado
por grandes histórias, por grandes momentos. A gente passou, infelizmente, pela Covid, passamos também, infelizmente, pela Ucrânia, passamos agora, infelizmente, também pela Rainha Elizabeth. A gente sabe que existem essas pautas globais que comandam os grandes assuntos e que elas têm um tempo e depois vem uma nova pauta. Agora, existem assuntos que entre elas estão sempre permeando, que são esses assuntos que a gente tem que tirar, extrair dali e fazer uma curadoria, que assuntos são esses. Em relação à questão do sigilo, a questão da segurança nas operações dos dados, dos seus dados nas redes, é um assunto que muita gente vem indecisa. Eu, para convencer minha mãe a comprar online, demorou muito tempo. Uhum. Então a gente sabe que essa dificuldade, as pessoas têm um certo insegurança, porque se a gente for ver o seguinte, do ser humano, está sempre mudando, está sempre se transformando, mas se transformou muito rápido em muito pouco tempo. Uhum. As informações aconteceram ainda com a pandemia, ainda se acelerou demais esse processo de digitalização de todos nós. Então o que acontece com isso? A insegurança é muito grande. Então foi uma campanha que foi escutando o Social Listening e a gente falou assim, olha, esse é um assunto que ninguém trouxe à tona, vamos aproveitar e levar ele à tona. Mas a ideia foi de vocês ou foi do cliente? Essa ideia é uma ideia que veio em conjunto. Porque quando você trabalha, o nosso negócio também é muito baseado na relação de confiança. Uhum. Nós, como agência, nós somos seu médico de família, aquele cara que você confia. Sabe? Aquele seu médico de família que na hora que deu um perrengue você liga, somos nós. Então a gente entende essa relação de confiança. Se você não tiver confiança em mim, eu não consigo falar nada diferente. Então a relação com o Itaú é uma relação que a gente tem há mais de 25 anos. Então é uma relação de olhar. A gente chega assim do Atracanela e no olhar a gente já consegue trazer o que a gente necessita, o que a gente precisa. Então veio com esse briefing construído dessa maneira que o Social Listening, que trabalha para as duas, né, porque eu trabalho para o Itaú e o Itaú trabalha com a África. Então essa informação ela não pode ser fechada em caixas, ela tem que estar democratizada para a gente poder buscar essas soluções. Nos dois sentidos, Nos dois né? sentidos. Você mencionou a pandemia. Como é que a pandemia mudou a nossa publicidade? A pandemia mudou as pessoas. Ela mudou as pessoas e isso muda a publicidade. Porque a publicidade é sempre uma reação, é um comportamento. Ela nunca dita moda. A publicidade, ela dá luz à moda. A publicidade, ela nunca traz um assunto novo. Ela dá à luz a assuntos que estão escondidos ou estão meio invisíveis. Essa é a questão da publicidade. Então ela acompanha os comportamentos e a cultura que está acontecendo nas ruas, nas casas das pessoas, no comportamento do seu fim de semana, quando você sai, né? Então eu acho que a pandemia fez com que as pessoas se digitalizassem muito rápido. Uhum. E muito cedo, sem uma estrutura totalmente pronta ainda. Todo mundo tem que se virar para aprender a usar seu aplicativo de videochamada, a fazer compras online. Eu me lembro que quando eu era moleque, quando eu era pequeno, quando meus pais falavam assim, vamos fazer compras, a gente botava a nossa melhor roupa. Né? Hoje as pessoas estão comprando o tempo todo. Uhum. Essa é uma total conversão que está acontecendo. Na área de e-commerce, por exemplo, que sempre foi uma plataforma muito física, hoje se tornou completamente digital. A sua relação com a compra hoje é completamente diferente. Você gostaria de sair com sacolas. Eu pergunto, quantas sacolas você tem no seu armário hoje? Com certeza muito poucas. Porque hoje em dia você recebe caixas e você se faz caixas. Em compensação são as caixas de papelão, né? Vocês sentiram também uma mudança na maneira como a publicidade é feita? Por exemplo, na época da pandemia, bem no início da pandemia, era difícil filmar, era difícil fazer os filmes publicitários, né? E aí começou a se usar muito banco de imagem e tal. Como é que vocês improvisaram nessa fase, nessa época? Eu acho que a gente tem ido se adaptando, eu acho que a qualidade também dos celulares hoje fez com que você conseguisse ter uma qualidade melhor. Vocês chegaram a fazer filmes com celular? Com celulares, muitas vezes, porque como você não tinha acesso à casa das pessoas, a única maneira era o quê? Era você manipular um celular com alta qualidade, fazer quase que um manual de filmagem com um tripézinho básico. A gente, claro, que fazia toda a proteção daquele celular, limpando o celular e se ele tinha nomes técnicos que a gente falava sobre isso, a gente enviava para casa das pessoas, elas abriam aquelas caixas, tinham aquele celular e elas mesmas se filmavam no ângulo que a gente precisava. Então a gente trabalhou muito dessa maneira, muito dessa forma. E foi também uma experiência interessante, por quê? Porque a propaganda ela perdeu em algum momento nas relações a chance de experimentar. Criar não tem fórmula. Criatividade não é seguir em fórmulas, porque a criatividade precisa do inesperado, do
o spark, uma coisa que aconteceu, da mágica, que chamam. Então, essa forma de você baratear as maneiras de produção fez com que você tivesse ideias maiores, mais interessantes, mais fortes. Com menos recursos. Com menos recursos. Uhum. Você lembra de alguma experiência dessas que vocês fizeram? Você falou, nossa, deu certo assim, a gente gastou muito menos, o resultado ficou ótimo. Você se recorda de alguma que você fez? Eu teria que falar de todos os meus clientes. Ia ser complicado, a gente vai precisar passar a noite aqui conversando. Mas entendeu? O que ficou dessa experiência da pandemia, você acha? Agora que a gente já está saindo desse período mais crítico, o que ficou dessa época, desse aprendizado da pandemia? Eu acho que o maior aprendizado, a gente realmente sai da pandemia. Eu, como um dono de agência, eu como um criativo, um líder criativo da minha agência, eu como um pai, eu como um filho, eu como um irmão, eu como uma pessoa, eu acho que é o valor do tempo. O tempo que a gente gastava dentro das agências criava um ambiente superficial, artificial para a gente passava muito tempo dentro das agências, não via o que acontecia fora. O tempo que a gente passou a gastar com nossas famílias em casa, em home office, fez mudar nossa relação com nossa família. O tempo que a gente gastou buscando amigos que a gente tinha esquecido durante a nossa trajetória fez com que a gente retornasse amizades e histórias interessantes. O tempo que a gente gastou utilizando os produtos que a gente faz para a publicidade também. Eu acho que isso também trouxe para a gente um elemento de uma outra relação com os produtos. O tempo que a gente gastou olhando para o lado, a gente viu que a propaganda ela tem uma relevância muito grande pelo poder que ela tem de comunicar problemas que são invisíveis. A gente lançou o Panela Cheia Salva. A gente lançou a campanha da vacinação, a gente lançou uma série de coisas que a gente estava muito fora. O Estímulo 2020 para apoiar o pequeno empreendedor que estava passando por uma situação de dificuldade. No final, todos nós nos tornamos mais humanos. Acho que eu volto sempre para o Gilberto Gil, quando ele fala tempo rei, ô tempo rei, ô tempo rei, ensinai-me as velhas formas de viver. E eu acho que é essa questão do viver que a gente está trazendo de volta à nossa vida. Então, as agências aprenderam que o tempo é super importante. Hoje as pessoas não moram mais nas agências. Elas têm mais um entendimento de marca muito melhor do que elas tinham antes. A própria África diminuiu o espaço que antes era utilizado, passou o home office passou a se tornar uma prática comum? A gente trabalha, eu acho que a gente tem que entender também que não pode ter uma regra que funcione para todo mundo, porque cada um tem sua dinâmica, seu entendimento. As pessoas mais jovens, normalmente, no início de carreira, elas moram em apartamentos menores, perto do trabalho, ou maiores, mais longe do trabalho. Então, a gente está falando que tem condução e tem espaço físico. As pessoas que têm mais experiência, que têm mais bagagem, que têm mais idade, normalmente têm família, têm filhos, têm outras obrigações também. Então, você não pode chegar a decretar uma maneira única para toda essa amplitude, até porque a gente precisa nas agências, claramente nas marcas, em todo o nosso universo, a compreensão sobre diversidade. Né? Eu acho que a gente tem que entender o seguinte, quanto mais diferente, mais diferença a gente pode fazer para as marcas e para a sociedade. Então você tem que entender que dentro desse universo, a agência, dentro desse universo da indústria criativa, vamos ser um pouco mais amplo, você tem ali dentro, ter esse entendimento. A gente tem um critério muito básico, que é liberdade com responsabilidade. Então você tem toda a liberdade do mundo para fazer onde você quiser, contanto que tenha a responsabilidade de entregar o melhor produto. Porque nós trabalhamos numa indústria e como indústria tem que criar lucratividade para as marcas que trabalham e para a gente também. Então acho que essa questão de liberdade com responsabilidade é fundamental. Eu vou na agência praticamente todos os dias, com certeza um turno eu estou lá. Eu sou um dos líderes da agência. Por quê? Quando você sai da agência, você perde algumas coisas que são super importantes. Você enfraquece a cultura da empresa. Porque o nosso turnover, a saída de pessoas é muito grande, porque com dólar alto, as empresas internacionais vêm para o Brasil para pegar talento que está barato para eles. Então, esse é um ponto. Então, cultura da agência, no momento que muita gente está saindo, é um. Segundo ponto que é super importante, confiança. Você precisa do cafezinho no meio da reunião para fazer um brinde e olhar, que é muito importante. E terceiro, a responsabilidade. Quando você tem um grupo de gente fazendo, ninguém está fazendo. Então, acho que liberdade com responsabilidade é o que a gente busca. A África ganhou 15 prêmios agora no Cannes Lions, né? Um dos filmes premiados foi esse Jatobá Refugiado, que, aproveitando aquele assunto que você estava falando, né? Que a publicidade tem esse lado social também. Me fala um pouquinho sobre essa campanha. Primeiro, eu acho que se a publicidade, ela respira da sociedade, da cultura,
para ela poder realmente produzir alguma coisa, a gente tem que tratar o ar que a gente respira. Então, a gente tem que cuidar do mundo. A gente tem uma força, porque eu acho que as ideias têm um poder transformador para o mundo. Grandes ideias transformam o mundo. Pegamos uma espécie, que é o jatobá, uma espécie brasileira, e que ela tem uma causa que ela pode entrar em extinção se continuar esse nível de florestamento que está acontecendo na Amazônia. E fizemos uma coisa seguindo as regras das Nações Unidas, que diz na cláusula que todo ser vivo que se sinta ameaçado ou em perigo de extinção tem o direito de pedir asilo, a ser refugiado. E escrevemos uma carta, mandamos para todas as embaixadas estrangeiras em Brasília e recebemos um sim das embaixadas. Essa árvore hoje está plantada em solo norueguês. As redes sociais causaram um impacto muito grande na publicidade? Como é que os influenciadores hoje influenciam a própria publicidade? As redes sociais fizeram uma grande transformação, porque com a digitalização das pessoas, a sua opinião começou a valer. Porque antigamente você botava alguma coisa no ar e as pessoas não comentavam. Hoje você tem o direito de dizer sim ou não. Você pode, por exemplo, fazer uma busca, alguma mensagem que uma propaganda colocou e ver se aquilo é verdade ou não. E se não for verdade, você vai notificar aquilo. E aquele comentário ele pode ser extremamente explosivo para as marcas. A questão da transparência é o principal característica que as redes sociais trouxeram. Você não consegue esconder mais nada. A gente fala hoje, por exemplo, que não se esconde nada do Google. É impossível, ele está lá para sempre. Mas nunca acontece nas redes sociais com os influencers. A gente tem que olhar os influencers de duas maneiras. Ele como creators, que eles chamam, que é esse nome bonito, pessoas que criam conteúdo que tem relevância para a marca, ou eles como um canal que vai chegar a um público mais amplo. Então eles têm essas duas questões. Mas essa não é uma reinvenção. Sempre foram os influencers, só que às vezes os influencers estavam no rádio. Os influencers estavam em outras coisas. Eles continuam no rádio, eles continuam na televisão, eles continuam no jornal, eles continuam nas redes sociais. As pessoas têm uma tendência aqui no Brasil, e eu acho que é essa a questão do brasileiro, é como se fala, né? Sucesso no Brasil é quase que o Tom Jobim falava isso super bem, sucesso no Brasil é quase que uma agressão pessoal, né? Então, se você fez sucesso no Brasil, isso daí é uma agressão pessoal, você está me agredindo, não pode ter esse sucesso. E eu acho que, pelo contrário, eu acho que a gente vive num país extremamente democrático, onde a gente tem várias maneiras de nos expressarmos, e a gente não usa um canal. Porque não existe o Sérgio Gordilho que está no Instagram, que é diferente do que está no Twitter, que é diferente do que assiste televisão, que é o diferente que joga futebol, como se eu jogasse, mas vamos ver que eu jogasse futebol. Então não tem como. Então a gente usa todos os canais, é por isso que chamam canais. Então os influencers, eles vieram a transformação, que eles criaram mais um canal, mais uma maneira de interpretação, mais um influencer. Eram os radialistas que contavam as histórias do passado, vamos dizer assim, para ficar como história, que continuam aí, não diminuíram a audiência, só criaram novos canais, que são os influencers. Mas hoje em dia é difícil você fazer uma campanha sem utilizar esse canal, que são os influencers? Você não pode fazer nenhuma campanha onde você não utilize nenhum canal. Se você falar assim, eu quero fazer uma campanha que não use, você sempre vai ter que usar algum canal, e um dos influencers é um canal super forte. Agora, aquela pergunta que você me fez sobre a métrica, é muito importante saber aonde você quer chegar, para saber que ferramenta que você vai querer utilizar, né? Você querer usar uma peça, levar uma geladeira para o Alasca, não vai resolver muito sua vida. Então você tem que saber com a métrica aonde você quer chegar, como você vai chegar. E aí os influencers são super importantes para isso. Mas precisa também uma curadoria. Porque o que é um influencer? Pode ser de várias coisas. Né? O que é um jornalista? Pode ser de vários segmentos. Né? O que é um publicitário? Ele pode ter mais especialidade em outras áreas. Então, o entendimento do poder do influencer sobre relação com a marca e com o conteúdo que ele produz, ou então apenas pelo canal, pela audiência que ele tem, é fundamental para trabalhar com eles. Vamos falar sobre metaverso. Você já tem algum projeto em metaverso? Como é que você enxerga esse momento? Eu acho que toda tecnologia é super bem-vinda. Eu acho que a gente necessita dessas grandes mudanças, essas grandes aberturas de possibilidades dentro do nosso universo. Eu acho que o mundo seria melhor se a gente tivesse
um tradutor na nossa boca, que a gente pudesse, em qualquer lugar do mundo, nos expressarmos e sermos escutados, sermos ouvidos e ter o mesmo diálogo. Porque quando você tem a chance de falar vários idiomas, você tem mais chance de você conseguir encontrar pessoas que tenham uma ideia próxima da sua, que seja transformadora. Eu acho que o que falta na gente é diálogo, e diálogo se fala com entendimento. Então, acho que cada vez mais, quem tiver possibilidade de tecnologias ajudarem a gente conseguir ter um melhor diálogo, eu acho que é super vantajoso. O metaverso, ele dá a possibilidade de que a gente consiga fazer uma relação de distância, mas com sentimento, com emoções de proximidade. Eu acho que quando você faz o experimento, você usa o Quest 2, você usa uma dessas grandes, do óculos ou alguma parede de metaverso que você entra, interage, entra no meio, dessa maneira você começa a sentir umas possibilidades que isso tem. Agora, vamos olhar pelo lado, o metaverso não vai dominar o mundo. Porque vai ter gente que vai querer ficar molhando na Ilha Itaparica de sunga o dia inteiro, e está tudo certo. É só para entender isso, que aqui não é uma coisa de rebanho, onde um vai, todo mundo vai atrás. O mundo, nós temos nossas diferenças. E eu acho que é bom aceitar o metaverso, como é bom aceitar também morar na Ilha Bela, na Ilha Itaparica. E a gente tem que aceitar esse comportamento. O importante é ser feliz. Então, eu acho que o metaverso, a gente está extremamente envolvido. A gente trabalha muito próximo, principalmente com o Facebook, que está mais adiantado todo esse processo. Nós temos salas de metaverso, onde já começamos a fazer reuniões com nossos clientes, quando tem distância. É uma experiência ainda meio anos 70, porque os desenhos ainda são mais... ainda não tem a perfeição, sim, mas a indústria do game está entrando forte agora para detalhamento maior do que você vai ter ali de construção de cenário e tal. Ainda tá meio fake, ainda está não verdadeiro, mas as possibilidades que eles vão trazer para algumas coisas, por exemplo, medicina, vai ser fundamental, porque você vai conseguir fazer uma aula de cirurgia com alunos médicos do mundo inteiro ao mesmo tempo, sentindo aquele movimento. Então imagine isso para a educação, imagina isso para a saúde, imagina isso para o agro, as possibilidades de desenvolvimento de técnicas. Isso vai ser fundamental. Então a gente tem que entender que cada grande revolução vem de uma evolução de um setor. Sérgio, vamos falar um pouquinho de você, que foi considerado um dos 13 líderes mais criativos, mais inovadores pela Adweek, né? Você pode falar um pouquinho da sua trajetória? Você que veio do interior da Bahia. Eu sou baiano, minha família tem a mistura, porque eu sou Sérgio Silva, um nome extremamente baiano, nordestino, né? Eu sou von Beckerath, que é o nome alemão, e eu sou Gordilho, que é um pouco espanhol. Então eu tenho essa mistura toda. Meu avô é arquiteto, ele fundou a Faculdade de Arquitetura, ele era arquiteto, faleceu. Ele fundou a Faculdade de Arquitetura na Bahia, foi o primeiro diretor. Meu pai é arquiteto, e eu fui para um caminho, claro, eu tinha 3 opções, arquiteto ou arquiteto. Eu fui para arquitetura, mas não encaixei, comecei a ser cartunista, trabalhei para um jornal super importante na época, que era a Tribuna da Bahia, como cartunista um tempo. E uma agência me chamou para testar, para ver se, achei interessante a forma que você está fazendo. Eu fui fazer estágio numa agência de propaganda, quando já fazia arquitetura. E aí me encantei por esse universo. E a Bahia, naquele momento, estava no ápice, assim, do publicidade. Você tinha grandes... temos ainda, mas naquela época foi a explosão do Duda Mendonça, do Nizam, e tinha o Geraldo Walter, Sérgio Amado, e tinha uma turma nova vindo, Sérgio Valente, tinha uma turma que estava lá, que se estruturou, Luiz Gonzaga, tinha uma turma muito forte vindo. Então eu entrei meio nesse movimento da Bahia ser reconhecida pela criatividade, e não só pelo axé, não só pela música, e não só pelo cinema do Glauber Rocha. E por que a Bahia é esse celeiro de publicitários criativos? Eu acho que lá na Bahia quem não sabe dançar, dança. Então, brincadeiras à parte, eu acho que a criatividade é uma coisa que você tem que, pequena horta que você no fundo da sua casa, você tem que regar todo dia. Sérgio, a nossa entrevista está acabando, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada por ter vindo aqui hoje. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado mais uma vez por falar de ideias, de criatividade. O JR Trade é o nosso espaço para tratar de mercado publicitário, marketing e comunicação. Toda quarta-feira tem episódio novo. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.